No ar o Hope Hour, estamos começando, que bom que você tá aí ouvindo a gente ou assistindo a gente, muito bom ter a sua companhia, fazer parte aí do seu momento, a gente sempre ouve podcast fazendo uma outra coisa, né? O que será que você tá fazendo? Quando você terminar, comenta aí, você que tá assistindo a gente pelo YouTube. Estamos começando mais um episódio que com certeza vai contribuir e muito para sua caminhada cristã. Deixa eu mostrar aqui, ó, a mesa de hoje. Olá! Olá! Só começando apresentando quem apresenta. Tá. O Wesley Fonseca. Olá, já olhei pra câmera ali e falei, gente, por que eu sempre pareço mastigando? Que coisa, mas é que tem sempre Cara, o comidinha aqui. Wesley vem É um aqui. prazer sempre, Tem eu só duas venho por pessoas. brincadeira. Tem duas pessoas que esvaziam esse potinho, Vasti. O Wesley e Daniel Lidick. Pronto. Mas Daniel é 3 que a gente Então tem tá que bom. pôr quando vai Ah, poderia? Eu você- poderia então, tô zoando. Eu sou educado no início, não, tô com medo de acabar, brincadeira. Prazer estar aqui. Você já é De casa? da família, Fechou. de casa, então já sabe como é. Estamos aqui Beleza. para entrevistar Nossa, Vasti agora Lauers. Agora eu senti uma pressão. São 2, né? Como dizem em Minas, né? Nu. No. Bem-vindíssima. Obrigada. Ó, a Vasti, talvez você conheça de alguns lugares. Por exemplo, mais recente e não tão recente assim, já tem bastante tempo, Vasti fez vários programas de televisão, principalmente ali em Minas Gerais. Exatamente. Berlândia. Berlândia, que é onde eu Berlândia. resido há 16 anos. 16 É anos. isso. Então você, mineiro, de repente viu a Vasti fazendo programa jornalístico, programa de entretenimento. Fiquei sabendo porque não tô em Minas, né? Não recebo o canal aberto. Mas mais recentemente tá fazendo uma coisa na televisão que faz muito parte realmente da sua vida das redes sociais. Verdade. Cuidando da casa, cozinhando, virou uma mãezona. Menina, eu costumo dizer que na televisão hoje eu sou a mesmíssima coisa, assim. Só muda que tem uma câmera. Parece que O eu tô resto em é casa. tudo igual. É, porque eu ensino desde lavar o vaso sanitário, entendeu? Até arrumar aquela mesa, preparar uma refeição especial. Sei. Então é vida de casa mesmo. Eu sou muito dona de casa, gosto de ser dona de casa. E na televisão acabou que esse papel me puxou, sabe? Eu falava tanto sobre isso que acabou ficando natural. Acabou acontecendo. E aí foi crescendo, assim, quando vi, era uma outra vez que eu fazia, quando viu, virou já fixo e comecei a fazer só isso. Agora eu já não vou mais pra rua fazer jornalismo Reportagem. factual, reportagem. Não, hoje minha vida é isso mesmo. Mas assim que é Cozinhar, gostoso, que fica mais organizar. fácil, né? Porque fica Acaba que natural, aí você né? confunde, tô trabalhando, tô fazendo, você tá vive e vai, aí fica legal, fica De natural. vez em quando a minha mãe fala assim, menos, minha filha, menos. Parece, mas você não tá em casa mesmo. A produção do Hope Hour às vezes sofre um pouco com isso, porque quando era televisão, lá, concordaram. Quando era televisão, então assim, né, Wesley, tem um pouquinho mais de pompa, né? Tem. Então você tá lá, tem uma postura. Eu apresentei programa de entrevista há muito tempo, então tem um roteiro pra seguir. Tem muito olha pra cá, olha pra lá, né? Tempinho contado ali pra fazer o negócio. Aqui, Aqui. menina, olha. E aí é um perigo, que às vezes a gente, né? A gente empolga. precisa às vezes dar uma disfarçada. Empolga. O Wagner dia a dia, é um perigo. Mas a Vasti, falei que também você pode conhecer ela de outros lugares, porque o que acontece? Vasti participou de um reality. Eu acho que você deu mais repercussão com a tua história do que o próprio reality de um modo geral, Pelo não menos foi? pra um certo público. Não é quero isso. entregar a idade, tá? Mas eu tava no ensino médio. Nossa. Essa história alcançou. Eita. Aham, eu lembro totalmente dessa história, que assim, viralizou muito, assim, pelo menos no nosso contexto. Mas, claro, marcou também esse reality. Fala aí, Wagner. Porque chamava Casa da Ana Hickman. Casa da Ana Hickman. Casa da Ana Hickman. Então a Ana Hickman tinha um programa no domingo, Tudo é Possível. Possível. E aí fizeram um reality. Era o primeiro reality show que ia acontecer dentro da casa de uma apresentadora, né? Isso E a casa dela virou meme, né? É verdade, a Porque sala tem que dela pegar cabe tudo. ônibus, é verdade? A casa dela sala é cabe enorme. E branca, né? E branca. Toda branquinha. Olha aqui, que legal. Então a Vasti, ela participou pra ser. Estavam escolhendo uma repórter A pro nova programa da Ana Hickman. Exatamente. Né? E aí a Vasti participou, tinham várias provas, várias coisas e tudo mais. Tiver depois, né? Porque eu já saí de casa. Mas o que viralizou é porque a Vasti foi lá e resolveu guardar o sábado. Isso mesmo. Adventista do sétimo dia. Sábado é um dia de guarda, um dia extremamente de especial. adoração. E ela deu um tremendo de um testemunho em rede nacional. E aí, como Wesley falou, viralizou total. Exatamente. Eu fui com um objetivo, fracassei no meu objetivo, assim. Eu costumo brincar que eu fui querendo ganhar e sair no primeiro episódio. Aham. Que podia, né, parecer um fracasso.
E aos olhos humanos foi um fracasso. Mas se a gente for pensar no sentido de missão para aquilo que a gente de verdade é chamado na comunicação, foi uma oportunidade de ouro, assim, que depois muitas pessoas vieram me procurar e falar: nossa, Vasti, como eu queria ter tido 5 minutos na televisão, assim, para falar da nossa fé, para falar dos nossos valores, dos nossos princípios, que oportunidade que você teve. E foi exatamente isso mesmo. Foi um púlpito enorme que você teve ali. E numa época que rede social, né, não era como é hoje. Eu ia falar isso, eu usei uma palavra viralizar, mas assim... Não tinha. Eu Nem lembro que a gente viralizava. nem tinha internet direito, assim, tinha o tal do Orkut, aquela E coisa Twitter. toda. Era o Twitter. Exato. Então, assim, como que O conseguiu Twitter ultrapassar uma tela que talvez nem existia Foi tanto quanto YouTube hoje? que foi um pouco Nem mais sei o que longe? que foi. Foi no YouTube, foi. No Twitter Facebook também. também. Facebook também. Acho que é Eu Facebook. sei que todas as igrejas estavam fazendo programa JA. Gente, olha só isso aqui, passava no Passava. tela. É, claro. Direto, passava o Eu testemunho. fiz várias viagens, assim, nessa época pra ir contar mesmo, né? Aham. Foi muito legal, foi uma experiência legal. Vamos começar entendendo como o convite chegou. Pra saber. casa da Ana Hickman, É. fala? Então, não era um convite, né? Passou a propaganda, eu tava lá num domingo assistindo televisão com a minha mãe, a gente tava fazendo alguma coisa, aí passou a propaganda e minha mãe falou assim: uai, você podia tentar, uai, você podia tentar. Falei: ah, mãe, será? Ela falou: ai, o que você tem a perder, né? Eu falei: beleza. Aí fui, fiz um vídeo, um DVD. Eita, Aí. você é jovem, sabe o que é um DVD? Sabe? CDzão. Para com Era isso. assim que a gente mandava, entendeu? O vídeo. E aí era uma seleção. E eu fui chamada, vim aqui em São Paulo algumas vezes para participar de seleções. E aí no final me chamaram. Falei: beleza. E aí eu vi, fiquei aqui. A gente não sabia muito o que ia ser, sabe? A grande questão desse reality show foi isso. Porque como era o primeiro, Nem eles sabiam também, não, brincadeira. Eles sabiam. eu sim. acho que eles não sabiam muito mesmo Pra começar, também, não. Então, eles tinham uma ideia de fazer algo e escolher uma repórter. E aí, a gente escuta... Bom, eu me formei em jornalismo, nem precisa de diploma demais, né? Mas eu me formei em jornalismo. Então, quando eu escuto a palavra repórter, eu tenho uma imagem para mim. Aham. Eu tenho um tipo de profissional. E, no final das contas, a gente percebeu que não era isso. Era como se fosse uma assistente de palco que eles queriam. Que eles estavam procurando, né? Mas eu não tinha como saber. Então, eu fui, dei com a cara, falei: eu vou até onde minha fé, meus princípios... Até onde der, eu vou. Exatamente. Foi o que eu fiz. Que eu acho que é legal esse começo, assim, é importante, porque nas decisões da vida, eu já partindo quase pro final, não, mas é legal, quando a gente decide tudo na vida, você tinha esse filtro, esse pré-filtro, né? Assim, você não sabia. Tá, mas o que vai definir? Você tem algo no seu coração já, você já tem algo na sua mente que já tava te norteando. Só pra saber, era obrigatório, todo mundo tinha que ter o curso de jornalismo, ou era uma tentativa? Não, tinha eu e mais uma com curso de jornalismo. Legal. Quem ganhou era uma aeromoça. Pra ter ideia. Pronto. Tá vendo? A gente nem lembra, com todo respeito, quem ganhou esse reality. Ei, era Mas ex-aeromoça. aí a Vasti ficou mais conhecida. Mas não tem gente que vai no Big Brother? Mas eu Sai fiz o primeiro da assim, semana. negócio meio, É tipo assim. isso, é tipo É. isso. Mas tem gente que sai do Big Brother, o primeiro fica mais famoso do que outras pessoas que saem ali no Nem meio, sempre né? quem ganha é, o quem mais, faz é o fama, mais, né? verdade. Mas aí conta desse momento, assim. Você falou que você ia até o seu limite. Seu limite foi bem no começo. No primeiro dia. Isso é uma coisa interessante da gente falar também. Acho que é algo que eu até devo, assim, muito para as pessoas que me ouviram lá no princípio. Porque essa coisa do limite, ela também muda. Essa coisa do filtro que você falou, ela também muda. Claro. Então, às vezes, na juventude, a gente tem um tipo de filtro, a gente tem um tipo de limite que daqui 10, 15 anos, com uma outra cabeça e uma outra maturidade, os filtros são outros, entendeu? Então, tô dizendo que a gente tem que experimentar tudo. Não, mas é porque, às vezes, as pessoas precisam ser mais tolerantes com os momentos que cada um está vivendo, né? E então foi uma época muito difícil, porque eu fui muito julgada, muito criticada por me inscrever para participar de um reality show. Só que para mim era uma seleção profissional. Então, aquilo ali para mim era completamente viável e possível de fazer. Hoje eu me inscreveria? Hoje, provavelmente, eu não faria isso. Até porque eu tenho 3 crianças em casa e eu não deixaria elas para passar sei lá quanto tempo fora. Então, as coisas mudam, os filtros mudam. Graças a Deus, Deus vai trazendo maturidade e Ele também vai moldando a gente nesse processo, né? É um processo de crescimento. Então, eu fui e o meu limite era esse. Falei: bom, eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei o que eu posso, o que eu não posso fazer e eu vou caminhar. E era tudo tão, assim, eu era muito diferente do local, era muito diferente das outras meninas. Algumas coisas foram muito difíceis de adequar, o estilo de roupa, inclusive. Minha mala, quando a produtora abriu minha mala, ela ia tirando assim, falei: isso aqui não dá. Isso aqui, quase tudo não dava para eu vestir. Não era o modelo de roupa que se utilizaria no programa. A Vasti é filha de Eu sou pastor. filha de pastor. Tem isso.
Filha de pastor, nasceu já adventista do sétimo dia, né? Então, realmente... Tinha um estilo de vida já muito diferente. Então já foi um choque ali, mas tudo bem. Aí entrei lá no programa, né? E era uma sexta-feira. Então, quando... O primeiro dia começou na sexta. Na sexta. Essa foi a... mas aí você entrou, você já falou assim... Ó, 6 horas da tarde, vou ter que ficar no meu quarto. Ai, eu bati Pro aqui, pôr do desculpa. Não, tá sol. tranquilo. A real mesmo é que eu já sabia que algo não ia dar certo. Aham. Mas, como adventista do sétimo dia, eu também acreditava em milagres. Boa. Eu falei, Deus, se essa for a porta que ele quiser abrir para mim, ele pode fazer qualquer coisa. E eu fui agarrada nesse Sim. pensamento. Então as pessoas sabiam que eu era adventista do sétimo dia. Muita gente falou, as pessoas não sabiam? Elas sabiam. Eu conversei antes, falei, olha, eu sou adventista do sétimo dia e eu não gravo no sábado, eu não vou participar de nada no sábado. Eles já sabiam. Você falou antes de entrar? Falei antes de entrar. Como tudo que eu faço na vida, qualquer emprego, qualquer coisa, eu sempre deixo muito claro as minhas regras, né? Então, eles já sabiam que eu era adventista do sétimo dia. Mas me quiseram lá mesmo assim. Ok. Tá. A gente passou uns dias aqui fazendo exames e tal. E quando deu na sexta-feira de manhã, eles falaram, bom, é hoje que nós vamos para casa da Ana Hickman. Prepara as coisas que é hoje. Falei, agora... Você pensou assim, é óbvio que um dia, de hoje pra amanhã, a gente não vai ficar só de pernas pro ar, paradinho no canto. Vai começar a gravação. Vai começar, exatamente. E aí, entrei, era durante o dia, tudo beleza, deram um tempo livre pra gente, tudo livre na sexta-feira. Quando foi à noite, chamaram pra uma festa. Aí eu não posso aproveitar o tempo livre depois do pôr do sol? Pois, vocês não querem trocar? Vamos fazer uma provinha agora? A gente fez uma prova lá pra descobrir qual que era o quarto que a gente ia ficar e tal. Foi o mais radical, assim, que eu participei. Depois acabou pra mim. Aí, teve essa festa e aí eu falei que eu não ia participar, mas não era obrigatório. Era a Ana Hickman querendo dar boas-vindas pra gente. Então, eu não participei, fiquei lá, dormi cedo. Primeira vez que vocês viram a Ana? Primeira vez. Aí, dormi, acordei muito cedo. Sábado de manhã, acordei cedo. Todo mundo tinha chegado de madrugada da festa. Todo mundo dormindo, eu acordei. Filha de pastor, vou me arrumar pra ir pra igreja, né? Brincadeira. Não tinha... Nossa, foi assim, foi muito vazio, de verdade. Olhando pra trás hoje, assim, foi muito vazio. Eu lembro de sentar na beira da piscina, a edição do programa até usou isso como se eu estivesse triste, mas eu não estava triste, eu estava sozinha. Sozinha, olhando pro nada. Aí fiquei ali e tal, até que as meninas acordaram. A gente passou o dia conversando, um dia de, sei lá, de acampamento sem programação, né? Porque não tinha palestra, não tinha sermão, tava só no lugar bonito ali conversando, fazendo amizades. Então, pra mim, tava tudo certo. E eu lá naquela fezinha do milagre, né? Falando, gente, vai dar certo. O sábado tá passando. Quando deu o finzinho do dia, eles chamaram a gente pra uma prova. E aí eles posicionaram a gente, agora é a hora que eu vou precisar me posicionar, né? Agora eu preciso dizer que eu não posso participar. E aí deu problema na câmera e demoraram a gravar. Eu sei que demoraram muito, assim. E sabe quando você fica olhando pro sol, assim, falando, ele vai baixar. E eu até podia, mas eu acho que, de alguma forma, Deus já tinha tocado meu coração de uma forma que não era racional, assim, que eu não era uma escolha mesmo, mas para não ficar agarrada naquilo ali, sabe? E aí, quando começou a prova, se eu tivesse fingido, falar, não, gente, Deus não tem relógio, né? Tem gente que fala assim, né? Deus não tem relógio, são 10 minutinhos só. Teria passado e eu teria continuado, seguido mais uma semana de programa, talvez. Mas não era o propósito de Deus. E eu falei, gente, eu não posso participar da prova. Por que você não pode participar da prova? Eu falei, não posso participar dessa prova hoje. Aí fizeram um suspense, como eles sabiam que eu era adventista do sétimo dia, então eles já me retiraram da prova, porque era exatamente isso que eles buscavam, que crescer aquele assunto, né? Uhum. E aí eu fui pro quarto sozinha, aí já tinha passado o pôr do sol, eu lembro de entrar, tinha uma janela, parecido com esses vidros que a gente tá aqui, assim, o quarto que a gente ficava lá era cheio de vidros. Então o nosso estúdio parece a casa da Ana Hickman. O quartinho da piscina. Eu tentei, o quartinho que guarda o cortador de grama, as boias. Elas colocaram umas caminhas lá pra gente. Entendi. Ana, nós estamos assim, ó. Maravilha. Eu sei que eu olhei para aquela janela, assim, e o sol tava... aquele momento que já vai ficando bem vermelho, assim, sabe? A noite vai chegando. E aí me bateu um desespero. Eu falei,
meu Deus, o que eu faço agora? Porque eles vão querer que eu explique a minha fé. Como é que eu testemunho, como é que eu falo do sábado, como é que eu defendo o sábado? E aí eu peguei minha Bíblia e eu saía lendo assim, tipo, eu preciso decorar agora, todos os textos, eu preciso Desculpa decorar. interromper, você já tinha tido uma experiência parecida pra explicar, como você falou, defender o sábado? Ou foi assim, ó, prova real agora? Você foi na teoria o tempo todo, agora prova real, valendo, O máximo ditado. que tinha acontecido é que sempre, né, então, em estágio que eu já tinha feito na faculdade, ou meu primeiro emprego lá em Uberlândia, que aliás é o único, é o que eu tenho até hoje. Mas o meu emprego em Uberlândia, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu sou adventista do 7º dia, eu não trabalho no sábado, mas eu nunca... Só isso, ok. Só isso. E era o suficiente. Falei, ai, gente, e agora? E esse foi o momento mais marcante, assim, de tudo que me aconteceu, porque eu ouvi claramente Deus falar pra mim, calma, não é você, eu vou falar. E aí aquilo me trouxe uma tranquilidade. E aí eles me chamaram para ir conversar com a Ana no escritório dela. E eu comecei a falar. E aí eu, assim, de verdade, eu acho que Deus foi me ajudando mesmo, me inspirando, assim, colocando as palavras na minha boca, porque eu estava muito nervosa, eu chorava muito. Eu tenho essa imagem muito clara, assim, eu chorava de você. muito. Foi meio uma catarse, assim, né? Você e eu não chorou. sabia como falar chorando, entendeu? Era muito difícil, assim, então eu chorava. E para mim, as coisas não estavam fazendo sentido. Eu estava falando, mas não estava sendo compreendida. Eu me lembro de falar assim, eu tô chorando, mas eu tô feliz. Eu queria deixar claro, entendeu? Tipo, eu não tô chorando porque eu tô triste de perder essa oportunidade. Eu tô triste porque não deu certo e tal, mas eu tô feliz. Eu sou feliz em guardar o sábado. Eu tinha essa preocupação de que as pessoas não pensassem que aquilo era um fardo. Que ela tava pra acorrentada e alguém que tava era brigando. horrível, Nossa, olha aí, tá vendo? Por causa do sábado, ela tá perdendo a chance da vida dela. Eu queria que elas pudessem experimentar. Que é difícil, sim, são provas, mas eu tava feliz mesmo de poder guardar o sábado ali, de estar firme. E assim foi. E aí eu imaginei ainda depois, falei, gente, eu falei que eu era adventista do 7º dia, né, na Record. É outra denominação religiosa. Eles vão cortar, e certeza que eles vão cortar tudo que eu falei. E não cortaram, eles usaram na íntegra, usaram tudo que eu falei. A Ana Hickman foi extremamente carinhosa, a produção toda, câmeras, assim, todo mundo chorava junto comigo. Uau. Foi um momento muito, muito, assim, eu senti muito forte a presença de Deus mesmo, falando, me conduzindo, sabe? E aquilo me tranquilizou. Você não sentiu nem, quando você avisou antes ou depois desse momento, ninguém julgando, ninguém... Digo da produção, assim... Falando, mas você vai perder essa oportunidade, menina? Deixa de ser boba. Não teve. Ninguém julgou. Eu me lembro muito das palavras da Ana Hickman, assim, porque aí depois, quando acaba a gravação, eu saía e eu continuava chorando, eu sentei no sofá, ela veio, ela sentou do meu lado, ela me colocou no colo dela, ela fez carinho em mim e falou, fica tranquila, você é muito boa, você está fazendo o que é certo, Deus vai te abençoar. Ela usou palavras muito, muito carinhosas, assim, comigo, sabe? Me tranquilizou, falou, calma que você é passageiro, fica tranquila. E eu fiquei. E ficou mesmo. E logo depois eles me chamaram para fazer uma participação no programa. Então, de imediato, hoje eu vejo que aquilo não era nada. Mas Deus, ele é tão cuidadoso, ele presta tanta atenção nos detalhes, quando a gente está enfrentando algumas lutas, algumas batalhas na vida, que aquilo foi uma forma de Deus me dizer para ficar tranquila. Então, aquilo era só, assim, Deus ia mudar muito a minha vida, ia mudar muito os meus sonhos ainda, ia mudar muito o meu caráter. Mas naquele momento, ele estava me dizendo, olha, eu tô aqui, tá vendo? O que você queria? Você queria experimentar como é que é essa realidade de uma repórter em rede nacional em São Paulo? Então, experimenta aqui, ó. Vamos fazer de um jeito melhor. E eu tive essa prova, detestei, inclusive. Por quê? Ai, porque aí eu vi que não era pra mim, não. Eu não gostei do agito, eu não gostei... tudo muito difícil, tudo muito demorado. E eu sentia muita saudade, muita falta da minha família. E não era uma realidade, assim. Meus pais, por exemplo, se mudarem para São Paulo. Meu pai pastoreava uma igreja, ele não se mudaria para São Paulo por minha causa. Eu estaria sozinha em São Paulo, começando tudo ali. Falei, gente, eu não quero isso, eu quero continuar com meu pai, com a minha mãe. Eu já namorava nessa época, com quem hoje é meu marido. Então, nesse mês que eu passei aqui, eu vislumbrei que eu queria uma vida mais calma para minha vida, que eu queria uma família, uma coisa mais estruturada, mais tranquila. E que onde eu estava era um lugar melhor para isso. Nesse momento, pelo menos, assim, você falou de um ponto, né, de pessoas depois. O que ela tá fazendo aí? Nem devia ter ido aí. Claro, você tinha... talvez em mente ali uma oportunidade muito legal de emprego e tal.
Mas quando aconteceu esse momento, você caiu na hora, ou se caiu, quando caiu, a ficha do real propósito, ou eu quero entender o pensamento de Deus, jamais, mas deu pra você sentir, é por isso que eu vim pra cá. É por isso que eu vim pra cá, porque sim, ele precisava me ensinar muito ainda, muito. Eu recebi uma ligação e... Pastor Odailson, agora me deu um branco. Bom, você foi no... Eu fui. Você foi no Anjos da Esperança que o pastor Odailson apresentava. Lembro de você dando entrevista, Não, testemunho e tal. O pastor Odailson eu encontrei aqui. Foi o pastor Costa Júnior, Williams Costa Júnior. Tá. Me ligou, porque eu recebi ligações também de umas pessoas assim que eu jamais imaginei conversar por telefone, sabe? E daí Só via o Williams regendo ali no evento, de repente te liga. Exatamente, enquanto o Sonete canta. Aí... Esse é o bulhão, né? Mas tá tudo bem. Estamos tudo ali. Tá em família. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que Deus vai usar esse testemunho, isso que aconteceu com você, para alcançar muitas pessoas. Mas primeiro, ele queria alcançar você. Uau, sabe as palavras, Sabe hein? as palavras. E é impressionante isso, porque... Eu era adventista, eu continuo adventista. Não é uma mudança radical, sabe? Mas são aqueles momentos que você tem intimidade com Deus e que Ele começa a se tornar mais presente na sua vida e não algo que você só aprendeu, que você cresceu ouvindo, embora isso seja extremamente importante, né? Mas passa a ser uma experiência sua mesma, algo muito real, muito prático. Então, a partir desse momento, assim, Deus se tornou muito prático na minha vida. E os planos dele, os sonhos dele, ou querer conhecer os sonhos dele para mim, ao invés de parar de sonhar e pedir que ele abençoasse meus sonhos, isso foi uma mudança muito grande a partir desse momento. Ô, Vachê, eu sei que você está participando de um reality, e no reality quem participa, eu nunca participei, mas acho que é assim que funciona, eu quero vencer, tomara que saia, seja eliminado. Você falou dos câmeras, da apresentadora, e as meninas? Elas ficaram assim, yes, menos uma. Menos uma. Ou alguma coisa assim... Que bonito isso da sua parte. Me explica mais esse lá, eu tive pouquíssimo tempo, né? Tá. Porque quando eu saí, quando eu converso com a Ana, gente, é triste isso. Nem minha mala eu não fiz. Pra ir embora, não fiz, não. Eles colocaram tudo dentro lá da tua mala? Tudo Que triste a gente rindo aqui, né? Poxa vida, desculpa. Juntaram tudo minhas coisas, eu saí. Até ela tá com um sorrisinho meio de canto de boca, assim. É porque hoje, Já superou, né? já passou. Mas- A gente ri, isso aí. Mas, menina, eu desci as escadas ali, minha mala já tava no carro, que eu sequer tinha arrumado. Pra você ter ideia da loucura, eu não sabia onde eu estava. Eu jurava que eu estava em... Uberlândia. Não, eu jurava que eu estava em Itu. E eu tava, né? A casa da Ana Hickman. Só que aí, o motorista me levou para um hotel em Sorocaba. E eu liguei pro meu pai vir me buscar. Falei, pai, né? Chorando. Eu falei, eu tô em Itu. Dei o hotel em Itu, tudo. E não era. E depois eles falaram, acho que você não sabia nem onde você tava. Olha o nível. Então, assim, eu não tive tempo. Eles fizeram um comunicado oficial ali junto com as meninas, elas me abraçaram e tal, mas a gente não teve muito tempo para conversar. Só que depois, como eles me convidaram para fazer a cobertura da casa, então cada menina que saía, por isso que eu fiquei aqui em São Paulo uma temporada. Teve isso também, é verdade. É isso, foi o gostinho que Deus me deu. Você não foi, Esse teoricamente, vai embora, tchau, some do mapa. Não, Verdade, não. teve isso. Aí, nesse momento, rolou isso, que eu lembro de uma menina que falou assim, se eu soubesse que desistir era melhor, eu tinha desistido antes. Mas esse aí também foi um climão. Também não foi climão. algo... Aí já não foi bacana. Agora, as outras não. Isso foi uma só. As outras me acolheram, assim, todas... Eu acho que todo mundo entendeu super bem. Eu enfrentei umas críticas duras, mas não de gente que mostra cara. Muito parecido com o que acontece hoje, assim, dos haters, sabe? Então, eram as pessoas na internet mesmo, me criticando. Enfim, vou nem citar o tipo de crítica, não, porque não vale a pena. Não vale a pena, né? É. O programa foi começando aqui e a conversa foi rendendo. Deixa eu só dizer pra você o seguinte, esse mês aconteceu a NT Play Week, você acompanhou? Você viu aí, Pastor Gustavo, Participei. Wesley, todo mundo lá no NT Play Week? Então, tá disponível no NT Play, né? Você pode acessar e acompanhar toda essa NT Play Week, aliás, as antigas também, que são excelentes, mas essas 5 coisas que te afastam de Deus. Tá aqui na tela, inclusive, a logo, ó. NT Play Week foi de 12 a 16, agora de maio. Você que tá assistindo a gente no presente, você que tá no futuro, tá aí no NT Play também, porque, né, o vídeo vai, o áudio fica. 5 coisas que te afastam de Deus. ntplay.com. Você vai lá e você pode assistir a todos esses episódios com o Pastor Gustavo. E, inclusive... a gente ofereceu um estudo bíblico com a esperança
que é inclusive uma resposta para isso, né? São 5 coisas que te aproximam de Deus. Então, se você digitar novotempo.com/5 coisas, 5 o número, coisas, você vai cair já no WhatsApp da Esperança e ela vai começar a te passar as lições. Muito legal, se você sente que você precisa crescer espiritualmente, tem alguma coisa ainda que você precisa melhorar. A fé, né, é uma caminhada que a gente vai desenvolvendo. A Vasti está falando exatamente sobre isso aqui, inclusive, né? Sempre foi uma menina cristã, filha de pastor, sempre conheceu tudo, mas teve um momento onde essa conversão foi um pouco mais forte. De repente você também sente que precisa desenvolver uma área mais específica aí da sua espiritualidade. Assiste essa semana 5 coisas que te afastam de Deus e já pede esse estudo. Na verdade, nem é pedir, né? Você já começa a fazer automaticamente no WhatsApp, totalmente gratuito. novotempo.com/5 coisas, tá bom? Fica essa dica aí pra você. Wagner, você falando aí dessa coisa da maturidade, você disse isso bem. Todo mundo entende quando olha pro próprio umbigo. Ai, gente, calma, eu tô aprendendo agora, que isso? Isso no âmbito estudantil, né? Ninguém exige de ninguém que você acabou de entrar no colégio já saiba todas as matérias desde então. Quando entra pro ramo espiritual, eu não sei o que acontece. As pessoas acham que vai acontecer uma mágica do pó pim, pisou numa igreja, abriu a Bíblia pela primeira vez. Você sabe tudo. Não pode falhar, não pode errar. Quando que aconteceu com você, Vasti? Não sei se o programa foi essa ponte mesmo. De você, claro, você teve a base na sua família, o apoio. Mas que deu essa virada de que eu tô aqui pra aprender. A minha jornada não é igual, por exemplo, a do meu pai, da minha mãe, ou de uma pessoa incrível que a gente olha, mas você perceber que você também tem o seu tempo, e também existe o tempo de Deus pra... Hoje eu falhei, amanhã eu vou falhar de novo, mas eu vou me erguer, e vou me levantar, e vou falhar. E esse é o ciclo da vida, nunca desistindo. Menina, isso é o tempo inteiro, eu não sei te dizer quando foi, porque assim, quando a gente se sente apto pra alguma coisa, aí de repente vem outra batalha. Então, de lá pra cá... Essa experiência, essa jornada tem Essa sido foi uma experiência, Foi né? uma. Eu acho que é uma que marcou, assim, porque trouxe um pouco dessa maturidade, essa responsabilidade pra mim, entendeu? Porque acaba que quando a gente cresce num lar cristão, essa é muita responsabilidade dos pais. E ali eu estava começando a minha vida profissional, estava começando a vida adulta, né? Então essa responsabilidade passou pra mim, pras minhas escolhas, pras minhas decisões. E trazer Deus praticamente para essa realidade passou a ser algo mais necessário diariamente ali do que antes, assim, eu comecei a vislumbrar isso melhor. Mas isso continuou acontecendo, podia te dar muitos exemplos aqui. Depois eu tive um episódio muito delicado da minha vida, porque eu engravidei e eu não era casada. Então essa foi uma queda muito grande, foi um momento muito delicado, e as pessoas falavam assim... as pessoas falavam, não, eu me cobrava assim, falava, o que as pessoas vão dizer? Eu sou a menina da Ana Hickman, porque depois, por muito tempo, as pessoas me chamavam assim, você não é a menina da Ana Hickman? Você não é a menina da Ana Hickman? E aquilo me trouxe um sofrimento profundo, profundo. E foi outra coisa que eu tive que aprender, a lidar, administrar. Eu e hoje meu esposo, né, nós tomamos a decisão. Aliás, a gente já tinha tomado a decisão antes de casar, graças a Deus, então isso já estava decidido. E aí a gente foi perante a igreja, a gente foi contar do que havia acontecido, a gente foi hoje eu posso dar um testemunho de fé também, não de quando dá certo, né? De quando, olha lá, que bonitinha, ela foi lá e aguentou, foi fiel aos princípios. Não, de vez em quando a gente cai também, e hoje eu posso dar testemunho disso também. Poxa, caí, mas assumir os erros, assumir as consequências por isso. Não recomendo para ninguém, porque quando Deus fala as coisas, não é porque se você fizer daquele jeito, é certeza que vai dar errado. É porque vai ser mais difícil. E Deus não quer o caminho mais difícil, Ele quer te ajudar. Muitas vezes as batalhas vêm e o caminho se torna mais difícil, Deus vai te ajudando ali. Mas o objetivo de Deus para a gente nunca foi o sofrimento, né? Então, quando Ele fala, por exemplo, olha... O sexo é algo para depois do casamento, porque você já tem uma estrutura, você tem condições de lidar com isso. Então é por isso, porque Ele quer te proteger. A lei de Deus é para isso, né? Se Ele fala alguma coisa, tem algo ali, né? Toda a lei de Deus está fundamentada nisso. Claro. A lei de Deus é para proteger a gente. Então Deus queria me proteger de alguma coisa. Falhei, perdi essa proteção, sofri muito, muito, muito. Contar para os meus pais
pastor, pastor da igreja que eu frequentava, que tinha que dirigir a comissão, inclusive, ali, que ia tratar desse assunto. Então, foi tudo muito, muito difícil. Mas Deus nos abençoou com um filho maravilhoso. E hoje a gente tem uma família já com 3 filhos. Então, foi mais um processo, tá vendo? E vieram outros. Acho que a gente vai falar disso aqui, recente. Eu deixei um programa que tocava música secular, porque isso exigia que eu estivesse em ambientes que eu não queria estar. Então, eu precisava ir em shows, eu precisava entrevistar as pessoas nos shows. E aí, aquilo foi me consumindo também. Então, eu também deixei esse programa. Aí, falar, por que você entrou, tá vendo? Porque, às vezes, a gente precisa tomar umas pancadas na vida pra gente aprender onde a gente pertence e onde a gente não pertence. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Enfim, não tá combinado, né? Mas porque assim, ó... Uma coisa que acho que ninguém sabe. Logo que aconteceu essa história da Vasti sair da casa da Ana Hickman, então teve toda essa repercussão e tal. E aí o pastor Odailson, que era o diretor da TV na época, convidou a Vasti, ela veio aqui, ou não sei se foi à distância que você deu uma entrevista pro Anjos. Não, foi aqui, no Anjos da Esperança. Você veio aqui. E aí ela veio num outro momento. E foi um dia à noite, assim, parecia até que era uma coisa meio segredo, mas... porque aí o pastor Odailson convidou a Vasti para gravar um piloto de um programa para ela apresentar aqui. Era um programa que nós dois, a gente ia apresentar, foi aí que eu conheci a Vasti. Isso tem o quê? 12 anos. 12 anos. Do túnel do tempo. Do túnel do tempo. A gente gravou o piloto, tal, foi super legal e não sei o quê. E aí ficou uma coisa da Novo Tempo na época, fazer uma proposta para a Vasti. Fez uma proposta e aí a Vasti tinha que tomar uma decisão, se vinha, se não vinha e coisa do tipo. Mas por que eu tô contando isso? Eu lembro de uma coisa assim, você pode me confirmar, porque tava seu pai e tava o seu namorado. Começando a ficar com medo, né? Ele começou narrando que era meio de noite, meio... Foi uma coisa meio obscura. Meio secreta. Não, é que eu acho que foi o horário, porque na época, inclusive, não tinha a quantidade de estúdios que tem hoje aqui. Então a gente esperou acabar todos os programas, aí a Vasti veio pra gente poder usar o estúdio pra gravar. Eu acho que a gente gravou no finado... como chama o programa da Betina? Sempre mulher. Sempre Mulher. Eu acho que foi lá que a gente gravou. Aí eu já não muita vou coisa. Enfim, a gente gravou esse piloto. Aí ficou um clima assim, poxa, será que a Vasti vai querer? Será que a Vasti não vai querer e tal? E o seu pai e o seu namorado, meio num grande conchavo ali com o Odailson, de assim, poxa, tomara que ela decida, eu acho que vai ser uma bênção. Eu sentia... principalmente do seu pai, mas eu sentia que teu namorado tava no rolê com seu pai. Mas ele não... Eles sempre foram muito bem grupos. Então, tá vendo? Percepção não tá errada. Mas o negócio é o seguinte, ele não verbalizou. Mas do jeito que ele falava, dava a entender que ele tinha um medo que era o seguinte. Ela é muito talentosa. E eu tenho medo que ela se encante por aí e ela não consiga, em algum momento, tomar a mesma decisão que ela tomou quando ela estava dentro da casa. Ele não disse. Mas você sentiu. Mas todo o esquema dele conversando com o Odailson, e tomara que ela tope, tomara que ela venha, parecia muito que era isso, sabe? Um pai querendo proteger a filha, super talentosa, que podia ser encantada em algum momento e não ter a força de tomar essa decisão do mesmo jeito que já tinha tomado antes. Esse era um medo dele, porque você passou por essas situações muitas vezes, né? Agora mesmo você falou, fui lá de novo, devia ter ido fazer o negócio do show. Eu não posso te dizer se era uma preocupação dele, porque se ele não verbalizou, ele também não verbalizou pra mim, não. Sei. Nunca falou nada a respeito, mas assim, sempre houve uma cobrança muito grande, desde que eu me formei em jornalismo. E principalmente depois do episódio da Ana Hickman. Por que você não trabalha na Novo Tempo? Eu já não sei contar mais quantas vezes eu ouvi ou respondi essa pergunta, entendeu? Por que você não trabalha aqui na Novo Tempo? Eu não trabalho aqui na Novo Tempo. Eu trabalho aqui na Novo Tempo. Cara, eu tô vendo aqui. Ô, Miguel, olha a Vasti aqui, gente. Inclusive, aqui é o meu currículo. Passa aqui, ó, pra gente entregar. Pensando que era o contrato já. Não, o contrato tá aqui comigo. Quando eu me formei em jornalismo, eu tinha uma ambição, que era assim, eu sei que o jornalismo é um meio muito difícil para a gente testemunhar de Jesus.
porque é um meio onde o estilo de vida é muito diferente do estilo de vida cristão. E desde quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, eu tinha comigo que Deus estava me chamando de uma forma diferente. Então, por mais que eu ame a Novo Tempo, e eu amo de verdade, gente, eu sentia que Deus queria que eu testemunhasse em outros lugares, que Ele estava me chamando para outros terrenos. Mas há tempo para todas as coisas, né? Não falamos sobre isso, né? Que há tempo para tudo, que às vezes é um processo. Então, eu sempre tive essa convicção, assim, que eu precisava, e talvez a casa da Ana Hickman já tenha sido o desfecho disso, né? Que eu sentia na faculdade. Olha, eu tô te chamando para você testemunhar num meio que é difícil, mas eu acho que... Eu acho não, né? Que Deus não acha nada, Ele tem certeza, né? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir algum propósito. Talvez tenha sido lá, talvez tenha sido encerrado, talvez não tenho essas respostas ainda. Mas eu tinha isso muito forte. Então, não trouxe, assim que eu me formei, como as pessoas perguntavam, você não vai lá na Novo Tempo? Eu não cheguei a vir. Vim depois com a participação na Hickman, e foi muito tranquilo para mim, assim. Quando não deu certo, não foi uma coisa que me frustrou, porque eu continuei no mesmo local onde eu trabalhava, na mesma emissora que eu trabalhava, e eu falei, bom... Lá, inclusive, eu dei entrevistas, eu falei sobre isso, eu testemunhei para os meus colegas, testemunhei na cidade. Então, eu entendi que aquele... Era o momento. Era o momento de continuar fazendo aquilo, sabe? E assim tem sido. Tem um ponto da história que eu gosto muito, que eu identifiquei um ponto de um personagem que eu gosto muito, José. A gente estava falando de Meu tempo filho do meio. Sério? O tempo de Deus, a gente não consegue entender, só aceita, quando, onde. Parece que assim, ele é o melhor recalculador de rotas. Ponto. Com certeza. E aí José vem para uma prova, talvez até para os haters de plantão. Por que você tentou ousar lá? Tem essa coisa, né? Porque você talvez foi lá, isso não é lugar para... Cara... José chegou no patamar do maior governo da época. É como se alguém tivesse um cristão lá, um adventista, enfim, sei lá, dentro da Casa Branca, do lado do presidente. Às vezes não é sobre a gente. Pode ser sim sobre a gente, mas às vezes pode ser sobre o outro. Por exemplo, o José foi para abençoar a comunidade, a fome que ia vir. Exatamente. O povo de Deus, né? O povo de Deus. Como que você vê hoje você sendo usado, e até fazendo propaganda, você chegou aqui cantando, usa-me, usa-me. Deus te usando, porque, sim, foi pra você. Mas agora vamos falar dos outros também, porque, como a gente disse, esses vídeos viralizaram pra caramba, muita gente viu. Até hoje. Como que você vê isso, essa coisa da responsabilidade e reafirmando, foi pra isso que eu estava lá. Não era só sobre mim, era também pra outras vastis que estavam enfrentando em dezenas de ambientes o sábado. Como eu enfrento isso? Isso é o que eu acho lindo em Deus. Porque, a despeito das nossas falhas e da nossa pequenez, Ele faz coisas grandiosas através de nós. Então, a oportunidade de testemunhar, a oportunidade de falar do sábado em rede nacional, foi muito maravilhoso de perceber que Deus me conhecendo e sabendo ainda dos vários tropeços que viriam pela frente, inclusive, não muito tempo depois, eu precisaria do perdão e da misericórdia dEle, mas Ele nos usa. Ele nos usa. Quando a gente se coloca como ferramenta, quando a gente se coloca à disposição, a gente não precisa... Claro que a gente tem que se preparar, tem que estar em comunhão, tem que ler a palavra de Deus. Não estou tirando o mérito do preparo. Mas é que talvez, se a gente for pensar numa preparação, como a gente pensa numa preparação acadêmica, né? Então, eu vou estudar aqui por 4 anos, vou me formar, e aí sim Deus pode me usar. Não. Deus vai te usar no processo. A receita de bolo, né? A receita de bolo. Não é assim, entendeu? Então, Deus vai te usar no processo. Só se coloca à disposição. Quando a gente se coloca à disposição, a gente acha mais tempo para Deus. Quando a gente se coloca à disposição, a gente quer estar mais perto dele. E aí Ele usa a gente. Qualquer um. Não tem um ser no mundo que não possa ser usado por Deus. Quantas histórias a gente não vê que um outro apareceu e falou assim, gente, aquilo ali era um anjo, não tem condição. Aquela pessoa, naquele momento da minha vida, foi um anjo. Por quê? Porque é alguém que se colocou à disposição e foi usado por Deus. E assim Deus trabalha conosco, nos transformando e transformando também os outros ou outras realidades quando a gente se coloca à disposição. Então, eu acho que o importante é isso, é ir, né? É por isso que lá na Bíblia fala, ide. Né? Não é fique sentada, é ide, tem uma ação envolvida. Você se coloca à disposição e você vai. E aí, no processo, Deus vai abençoando. E como foi esse período? Você contou um pouco de como foi voltar lá para a emissora que você já trabalhava antes, continuar desenvolvendo seu trabalho, testemunhando. Como foi esse período até aqui? Tomando essas decisões de estar sempre entendendo qual é o limite, entendendo que mais importante do que uma carreira é ficar ao lado de Deus... É a sua família, inclusive, também, né?
Olha, aí a gente chega num momento, porque toda essa maturidade também vem com as coisas que vão acontecendo, né? E então quando eu participei da Ana Hickman, eu pedi uma licença não remunerada. Eu já tinha um trabalho, então eu já trabalhava na Record em Uberlândia. E aí, quando não dá certo, eu volto para o mesmo lugar e continuo trabalhando. E lá eu fico, até hoje, eu estou lá na Record. De várias maneiras possíveis, né? De contratos diferentes, mas eu continuo com eles lá esse tempo todo. E eu fui crescendo. Então, eu formei uma família. Veio o Benjamin, que foi o meu primeiro filho. Depois veio o José, eu inverti a ordem. Eu percebi aí. Eu inverti. Veio o José e aí, por último, veio a Juju, que é a explosão de alegria lá de casa. E a família e o cuidar das crianças, o desenvolver... Ellen White tem um texto que eu acho muito bonito, que diz que as mães, no lar adventista, ela fala assim, cumpre-lhes o dever de gravar a imagem de Deus na alma humana. E de uns tempos para cá, então, com a maturidade e eu percebendo a necessidade que os filhos têm da mãe, então essa começou a ser a minha prioridade. Aí a gente começou algo ao contrário agora, né? Então, eu vinha numa crescente, assim, buscando esse reconhecimento profissional, e agora ele se tornou coadjuvante. Então, eu ainda trabalho, ainda exerço atividades, mas sempre colocando a minha família e o cuidado com as crianças, principalmente, em primeiro lugar. Então, eu preciso ter tempo para elas, eu preciso ter tempo para contar as histórias para elas, para estar vivendo cada momento junto com elas. Então, foi uma virada de chave, assim, da carreira profissional, da importância que a gente dá à carreira profissional para esse chamado. E eu chamo de chamado mesmo, porque se você pegar a própria história de Jesus, né, quando Maria descobre, né, que vai gerar aquele que seria o salvador da humanidade, que ela ia ser mãe de Jesus, a resposta que ela dá é isso: cumpra-se em mim. Ou seja, é uma resposta de missão, porque a maternidade é uma missão, que muitas vezes a gente negligencia, porque a gente acha que a gente tem que ser boa demais em tudo e dar conta de tudo, dar conta de equilibrar todos os papéis, e muitas vezes a gente tem negligenciado a maternidade, mas a maternidade é uma missão. E aí essa passou a ser minha principal missão agora. Então, minha missão hoje é conduzir a minha família, conduzir os meus filhos. Esse é o meu maior chamado no momento. É a resposta que eu tenho dado para Deus a despeito de tudo. Então, se eu preciso abrir mão de um trabalho, de um horário, se aquilo vai me custar o meu salário, cumpra-se em mim. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Vasti, depois desse episódio da Ana Hickman, você sentiu que você, para os outros trabalhos, ou o que viria a seguir, você ficou meio que marcada, assim? E você pode me falar se foi positivo ou negativo. Se bem que você está aqui, você está com sucesso, com certeza é positivo. Mas as pessoas falam, é aquela menina que já tem algumas definições, algumas limitações em relação a tempo. Como que isso serviu de case para você, ou a galera nem se ligou tanto com isso? Não, eu fiquei marcada, mas acho que marcada positivamente. Legal. Inclusive no mercado de trabalho. E é interessante isso, porque às vezes a gente tem medo de se posicionar e falar sobre fé. Com medo de perder coisas. Só que o mercado de trabalho está carente de pessoas que mostram que tem princípios, porque o mundo está muito corrompido. Uau. Então, os líderes, eles querem saber que eles podem confiar em alguém, que aquela pessoa é fiel. Se ela é fiel ao princípio, ela é fiel também aos outros. Ela é fiel ao time, ela é fiel à equipe. Então, são características que eu acho que somam e não que diminuem, sabe? E eu, pelo menos... Talvez eu seja mesmo privilegiada, assim, né? Por onde eu estive, na TV, onde eu estive esse tempo todo. Isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Pelo contrário, lá eles vigiam, assim. Se ninguém me liga, ninguém me procura. Mesmo quando era a época que eu já fui editora de... Olha só, depois da Ana Hickman, eu fui editora de jornal da noite. E aí, o jornal era 7h15, alguma coisa assim. Na sexta-feira, eu era editora-chefe do jornal. Mas na sexta-feira, eu saí antes do pôr do sol e eles tocavam o barco sozinhos. Eles dirigiam... Eles fechavam o jornal. Fechavam o jornal. Eu ficava até onde dava e eu saía. E ninguém nunca falou assim, nossa, Vastico, tipo, como pode, editora-chefe... Abandonar o barco desse jeito, entendeu? Às vezes com chuva acontecendo, e lá em Uberlândia, quando chove, a Rondon inunda, é um problema. Já aconteceram situações assim, mas nunca, porque sabe que podiam contar. Já fui trabalhar doente, já fui trabalhar em pós-operatório, já fui trabalhar... Sempre sendo muito responsável com todo o restante, sabe? Justo. Então, nunca foi um problema. Bom, recentemente você deixou mais isso, né? Mais o programa
E aí não foi uma questão sábado, foi uma questão prioridade família. Exatamente, foram duas coisas, ó. Aí tá vendo? Tem uns sinais que Deus manda e às vezes a gente ignora. Então vai passando um tempo e às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada na gente de novo. Então eu já tinha passado por toda essa experiência, por tudo isso. E aí em determinado momento me chamaram, porque o programa tinha uma apresentadora, o programa Hora da Venenosa, que é um programa de diário de celebridades, de fofoca. Tinha uma apresentadora e algumas coisas aconteceram. Então, primeiro foi a morte da mãe, primeiro a morte do pai, eles me pediram para substituir. E eu substituí nessas ocasiões. E aí eles gostaram da apresentação. E aí passou algum tempo, eles queriam trocar, fazer uma mudança na bancada e me chamaram para apresentar. E eu fiquei muito na dúvida, assim, se eu devia ou se eu não devia me envolver com o programa. E eu fiquei pensando, gente, mas é a mesma coisa que a gente vai se dando justificativa, sabe? É a mesma coisa que a rede social, é a mesma coisa que a gente vê na rede social. Eu vou falar das pessoas, e o programa tinha essa característica de nunca falar de forma negativa mesmo, então não era uma coisa maliciosa, maldosa. O perfil, pelo menos lá na minha cidade, né, nunca foi esse. Eu falei, é possível falar, então, da mesma forma que eu falaria de algo que aconteceu na casa de um anônimo, eu vou falar do que aconteceu na casa de uma celebridade. E assim foi. Só que com o passar do tempo, e por muitas vezes eu senti a mão de Deus assim, me livrando de situações bem delicadas, de assuntos que não seriam legais de eu tratar, e aí aquele assunto caía, sabe? Rendia tantas outras coisas, quando chegava não dava tempo de falar daquilo e eu agradecia. Só que isso começou a me incomodar. Eu falei, eu não tenho que ficar pedindo para Deus tirar os assuntos do programa. Eu tenho que pedir para Deus me tirar de lá. Eu que tenho que sair de lá. Eu que estou no lugar errado. Então, eram muitos assuntos, assim, que por mais que eles me deixassem não dar opinião... Mas sabe quando você se torna coadjuvante daquilo? Então, você põe um sorriso pacato ali e aí parece que você está concordando com algo que de verdade você não concorda. Você não emite opinião, mas você fica ali. E aí, essa falta de posicionamento, assim, isso começou a me incomodar muito. E, paralelo a isso, então, esse incômodo, os meus filhos estavam em idade escolar e eles estudavam de manhã e eu ficava em casa de manhã, muitas vezes, e à tarde, o programa era à tarde, ao vivo, de 2 às 3:30 da tarde. Então, quando eles chegavam da escola, eu estava naquela correria da hora do almoço ali, para dar almoço para eles e correr para ir para a TV e passava lá à tarde. E eu sentia que eu estava na contramão também, que na hora que eles estavam em casa eu não estava, quando eles não estavam eu estava, e que isso não estava certo, que eu precisava estar com eles na hora que eles estivessem lá. E a gente teve algumas babás, né, que eu agradeço muito, que ajudaram muito nesse período, mas eu falei, mas não é ela, né? Não é ela que tem que estar ali educando, não é ela que tem que estar corrigindo a tarefa. Não é ela que vai imprimir o caráter de Deus, né, como você falou. Não, exatamente. Então, muitas vezes, assim, eu tinha que dizer para a babá como eu gostaria que ela tratasse. Falei, mas por que eu tô fazendo essa curva, né? A coisa tinha que ser mais direta. E aí, sentamos, meu marido e eu, e a gente falou, olha, não dá, a gente precisa tomar a rédea dessa educação, a gente precisa estar mais presente. Então, o que dá para ser feito? Eu falei, eu vou sair. E aí faz conta daqui, meu marido é muito das planilhas, faz conta daqui, faz conta dali, mas a conta não fecha, e como é que vai ficar? A situação financeira vai ficar difícil. E aí eu repeti muitas vezes assim, Deus abençoa os propósitos certos, Deus abençoa as prioridades certas, então Ele vai abençoar. Porque eu tenho certeza que cuidar do nosso lar é uma prioridade. E de mais a mais, a gente tem que aprender a viver com menos. Porque não é que esteja faltando, é porque a gente está acostumado com mais. Então, a gente tem que acostumar a viver com menos. Vamos equilibrar essa balança. Às vezes, Deus quer tirar um pouco, porque na simplicidade Ele também ensina muitas coisas. Então, vamos mudar um pouco a fórmula. E assim foi. E aí, eu cheguei para a direção para comunicar que eu não ia mais trabalhar. E eu sabia que isso ia me custar. Eu imaginava, pelo menos, que ia me custar tudo, assim, que eu ia perder todo o rendimento, tudo que eu tinha, todo salário, toda a renda. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, eu disse que eu não ia, eles agradeceram, ficaram tristes, mas disseram que não dava, né? Se não dava para eu participar do programa, que eu realmente ia ter que... Mais uma vez, né? Olha, Batista, igual na Ana Hickman, né? Já que você não pode, então você tem que sair, era por aí. Foram 16 anos lá, isso? 16 anos. Faz agora em agosto, 16 anos. E aí continua, mas nessa outra... Então, é porque daí logo, depois que eu cumpri 2 meses de contrato,
eles me chamaram e eu desempenhava alguns papéis. Então, além da Hora da Venenosa, eu também fazia um quadro de culinária e um quadro de organização de casa. E aí, quando passou esse período, falou assim, Vasti, vamos fazer assim, então, você não apresenta mais a Hora da Venenosa, que você não quer mais, mas fica com a gente, então. Hoje o programa chama Você com Mônica Cunha, uma querida que eu amo. Aí, fica então no Você, fica com as receitas e tal. Eu falei, bom, então agora sim, agora a gente pode conversar. E a gente desenvolveu um novo método, como se fosse um freelancer, assim. Então, eu presto serviço para a TV de uma outra forma, sou remunerada, e Deus tem abençoado a minha casa financeiramente também. Olha que coisa isso, porque eu imaginei que eu ia perder tudo. Eu não perdi, Deus continuou me provendo renda também através do meu trabalho. E eu pude passar mais tempo com as crianças, tenho podido, e tem feito uma diferença. Eu imagino. Eu não sou pai, né? Mas imagino a importância da presença da mãe e do pai na criação. A gente começa a prestar atenção em umas coisas que a gente ignorava, assim. Meus filhos estavam viciados em televisão, eles estavam viciados, porque a tela vicia. Então, foi um período, assim, de vamos fazer outra coisa? Vamos pra praça? Vamos brincar? Vamos andar de bicicleta? E ainda é uma luta, né? O tal da tela é algo que é muito complicado mesmo. É uma luta constante, assim. A gente tem que ficar de vigilância constante. Mas a gente já começou a experimentar muitas bênçãos, assim. Mudança no comportamento, algumas coisas que estavam bem complicadas com um ou com o outro, que a gente já vê que mudou completamente. Mas, Vasti, uma história dessa, para você ter um posicionamento como esse, tô falando da história do reality, né? O seu encerramento ali na sua participação no reality. Não vem da noite pro dia para você se posicionar daquele jeito, como foi, pra muita gente assistindo, não era você numa sala em segredo, você só o chefe, uma pessoa que já seria um desafio, mas era algo estrondoso. Não veio da noite pro dia, então já posso imaginar, a gente não falou especificamente sobre isso, aquele velho ditado, né? Educação vem de casa. Pegando isso de gancho, que serviu pra você, agora que você entrou nesse assunto maternidade, família, o que você aprendeu lá atrás que fica evidente na sua mente que é óbvio que eu tenho que ensinar isso pros meus filhos? O que você quer deixar claro, baseado nessas suas experiências e vendo como o mundo tá, isso não pode faltar na minha família também, como não faltou na minha? Uma coisa que sempre foi muito clara, assim, dos meus pais pra mim, é que eles tinham prazer no que eles faziam. Legal. Eles tinham prazer na fé que eles professavam, eles tinham prazer em viver aquilo. O ministério nem sempre é fácil, o ministério pastoral traz muitos desafios também, e eu vi meu pai em lágrimas já muitas vezes, mas sem pensar em desistir, sempre mostrando que valia a pena. Então é isso que eu quero imprimir nos meus filhos, sabe? É isso que eu recebi dos meus pais. Então, lógico que vem através do estudo, das histórias que meus pais me contaram, dos cultos que a gente fazia, que até hoje eu replico. A gente, num culto de pôr do sol desse, a gente tirou uma caixinha de promessas e a gente estava lendo um clássico. E aí eu virei para o meu marido e falei assim, nossa, pensando bem, quando eu tinha a idade da Júlia, do José, eu já pegava essa caixinha, porque era a caixinha dos meus pais que eu já peguei de herança, sabe? Viu, mãe? Tá comigo. Pegou de herança. Peguei de herança. E se passaram 20 anos aí? Por aí. Vira e mexe, eu quero algumas coisas lá de casa, sabe? Então, é a mesma caixinha de promessas, assim. Eu tento imprimir a mesma coisa. Meus pais tinham algo muito legal que, quando chegava nos cultos, assim, eles conversavam sobre as coisas boas e as coisas ruins. Olha, filha, o que eu fiz que te magoou essa semana? O que o papai fez que não deu certo? Eu falei com você, às vezes, e você não gostou. E eu, a mesma coisa. Os filhos também eram estimulados a falar a mesma coisa. Falar, olha, meus pais falavam, não, você fez isso e isso, você não foi legal, aquilo que você fez não foi legal, aquela forma que você reagiu, você bateu a porta do quarto, sei lá, aquilo não foi legal. E a mesma liberdade a gente tinha de falar com eles também. Falar, mãe, eu não gostei, porque daquele jeito você me deixou constrangida, eu fiquei envergonhada. E esse diálogo foi muito importante, assim. E a segurança, né? Eu acho que quando eu desisti do programa da Ana Hickman, eu tinha certeza que eu estaria apoiada ali pelos meus pais. Da mesma forma, agora, saindo da Hora da Venenosa, eu tinha certeza que eu estava apoiada pelo meu marido e pelos meus filhos. Então, essa base que a gente constrói, assim, essa segurança, esse porto... Por isso que a família é realmente um pedacinho do céu. E por isso que o diabo quer tanto acabar com a família, né? Porque ele não quer que a gente tenha esse gostinho do céu. Sim. Porque ele não quer que a gente queira ir para lá. Então, ele já tira a amostra grátis aqui, né? Então, esse porto seguro foi fundamental. E é isso que eu quero ser para os meus filhos. Ô, Wagner, eu puxei esse assunto porque, para deixar claro que essa certeza, essa confiança, esses princípios claros na mente, eles não brotam da noite pro dia. Não. Ele vem de algum lugar. E talvez tem gente em casa, vendo o exemplo da Vasti,
poxa, eu não tenho uma família solidificada, que vai me dar esse embasamento. Que me Que me ensinou. ensinou. Mas para uma família que ensinou e que é solidificada, veio algo antes que você pode, então, já que não tem a família, pular pro próximo. Ou, na verdade, o primeiro, que é a palavra de Deus, né? É a base. Relacionamento, né? Exatamente, é a base para você ter essas convicções. Pena que você, então, não teve uma família. Que bom que você, talvez, tá falando, tá tendo uma família para te ensinar. Mas tudo se volta para a palavra de Deus. Exatamente. Posso até ler um? Por favor. Esse aqui, ó. Em Deuteronômio 6, do verso 5 ao 7, diz assim: Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seu filho. Ele não fala, entendeu? Se você recebeu. Fala, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E esse verso mexe muito comigo, porque quem é que consegue ensinar, inculcar é ensinar, né? Quem é que consegue ensinar o tempo todo? Qual que é o professor? Qual que é o mestre que dá sermão o tempo todo? Ensinar o tempo todo significa viver. Então, a gente precisa viver de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa viver de acordo com o amor de Deus, para que os nossos filhos vejam isso, para que eles sejam levados por esse exemplo. Até Não tem porque, outra forma. principalmente dentro de casa, não adianta você querer ensinar falando. Você tem que ensinar vivendo. É isso. Exatamente. Se você não viver, não funciona, né? Tem uma história que ficou muito famosa lá em casa, que é da toalha branca. Vocês já ouviram? Não. Que você prepara uma mesa, né? Vai receber visita, e você Aham. põe aquela toalha de mesa branca bem bonita. Aí você serve lá, tudo bem bonito, assim. Chega a visita. Alguém que você vê pouco, né? Mas você prepara com o maior carinho a mesa ali. E aí a visita vai e derruba ali o suco de uva. E aquela toalha branca fica toda manchada. Aí o que, que a pessoa faz? Tudo bem. Tá tudo bem, não, olha aqui. Imagina. Não. Põe isso aqui na máquina. dentro num assim, ó. minutinho. É. Agora, deixa um filho da gente derrubar um suco de uva em cima da toalha. Você vai limpar isso aí com a língua agora. Ó, parece que só eu trabalho nessa casa. Então, não é a mesma medida. E por quê, assim, que eu tô falando isso? Porque a nossa casa precisa ser a nossa primeira missão. As primeiras pessoas a acreditarem no que a gente vive, no evangelho que a gente prega, no amor, na gentileza, na bondade, tem que ser a nossa casa, tem que ser a nossa família, tem que ser os nossos filhos. Então, lá em casa agora virou o bordão, agora é a toalha branca, sabe? Quando Sei. eu penso em falar alguma coisa Ó, assim... a toalha branca. É, fala, mãe, a toalha branca. É verdade, vocês Já têm estão razão. usando como escudo já. Já estão usando como escudo. Mas é muito verdade isso, porque a gente tende a achar que as pessoas que a gente ama vão ficar com a gente de qualquer jeito, E não sabe? é Que eles assim, nunca né? vão abandonar a gente, que a gente pode despejar nosso estresse, tudo, aliviar todas as tensões ali nele. E não pode ser isso, porque, na verdade, eles são o mais preciosos, são a nossa primeira missão. Eles precisam ver Jesus e a forma que Jesus vive, o amor que Jesus tem, através das nossas atitudes, né? Ô, Vasti, você pincelou, assim, em vários momentos, esse momento maternidade e como ele é muito importante. O seu filho mais velho tem quantos 11. anos? 11. Já é uma mãe experiente, já. É, tá virando adolescente. Eu tô entrando na Boa É fase outra 2. fase. Boa fase, hein? Eu tenho uma de 9, tá chegando. tá pincelando. É já, isso aí. já vejo cores Vejo da também. adolescência. Vejo. Mas assim, você sempre foi uma pessoa muito forte, sempre teve muitas convicções, a gente viu isso, o Brasil todo viu. E isso foi durante toda uma vida. Mas o que que a maternidade trouxe? Porque a gente muda quando vira pai, né? Eu acho que... Parece que eu amadureci assim, ó, da noite pro dia, parece que veio uma coisa, poxa... Agora eu quero ouvir pra aprender, que eu não sei. Em breve, ok. em breve. Eu ouvi. É uma coisa assim, eu não sei, na minha experiência foi... Tá, agora a gente não tá mais pra brincadeira aqui não, porque tem 2 seres humaninhos aqui que são minha responsabilidade em muitas instâncias, né? Não é uma responsabilidadezinha, é uma responsabilidade financeira, saúde e o mais importante de tudo, tem a coisa do espiritual, né? Você falou sobre o papel importantíssimo da mãe na educação dos filhos. Nesse mesmo livro, a Ellen White fala que o pai ele tem a função de mostrar a imagem de Deus. Você lê isso, você fala, não, peraí, não dá pra mim, que é muita coisa, né? Mas então, assim, a gente amadurece muito. Como é que foi pra você? Esse é muito, pra mim, é muito recorrente, né? Na maternidade e na paternidade. Porque realmente a gente se sente muito pequeno pro tamanho da missão. Mas eu gosto sempre de lembrar de como Jesus nos acolhe nessa pequenez. E como quando a gente coloca isso, quando eu falo que eu parei de trabalhar, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não posso, eu dependo disso, eu realmente não posso. Isso não é uma questão considerável para mim.
E eu tenho dito para as pessoas, falo, olha, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então, se essa é a sua vontade, coloca essa vontade ali no colo de Deus. Ó, coloca essa vontade nos braços de Deus. E deixa ele agir. E ele vai guiar as coisas, entendeu? Porque realmente a realidade não é a mesma para todo mundo. Hoje a gente vive, vou falar um pouco da mulher, mas o feminismo trouxe uma carga muito pesada para a mulher, de dar conta das tarefas de casa e dar conta das tarefas fora de casa. Por mais que seja uma parceria e que o homem esteja presente ali, amém por isso, porque existem bons homens, bons maridos e bons pais que fazem como Ellen White diz, que é para preparar, né? O marido e mulher precisam preparar o lar para que seja um ambiente celestial. E o pai fazer parte de tudo isso não veio com a teoria do feminismo, não. Né? O pai tem o seu papel fundamental dentro de casa. Só que daí o diabo ele gosta de misturar as coisas. Né? Então, primeiro que ele fez, ele inventou lá o machismo, que aí colocava a mulher como uma largada. Exatamente. E aí isso trazia muitos problemas. Aí agora vem o feminismo, que quer criar uma competição. E nessa competição, às vezes, a gente está se abandonando dentro de casa. E os filhos estão vivendo com pais separados dentro de casa. Os filhos estão abandonados, não é porque perderam a mãe ou perderam o pai num acidente trágico, em algo trágico, não. Mas eles perderam o pai dentro de casa, eles perderam a mãe dentro de casa. E a maternidade traz muito, assim, essa urgência, sabe? De estar junto, de ter tempo. E o tempo é algo que está muito, muito escasso. E são muitos os desafios. Eu costumo brincar que filho é igual videogame, né? Cada fase que passa, vai ficando mais difícil. Então, quando nasce, o bebê tá chorando ali, você tá naquele desespero, meu Deus, tá chorando, o que eu faço? E eu vivi muito isso, viu? Teve uma madrugada que meu filho chorava tanto, meu filho do meio, eu já não sabia mais o que fazer, exausta. E se o pai vinha para ajudar, ele chorava mais, então era pior. E aí teve uma noite que eu simplesmente coloquei ele no berço e orei. Falei, Senhor, deixa eu te falar, o filho é seu também. Não é só meu, não é só do Júlio. Então, essa noite quem vai cuidar é o Senhor, porque eu não tenho condições mais. E eu fui pra cama. E eu não sei como, se o José continuou chorando ou se eu apaguei. Mas as coisas, eu não sei o que aconteceu, mas deu ele certo. Parou, porque mãe não apaga. Mãe não apaga, mãe não chorando, apaga, né? não. Mas eu dormi. Oh, Deus me deu essa paz de tudo bem, então descansa, que toma seu descanso e eu vou cuidar, não sei. Mas é isso, sabe? Tem uma passagem também na Bíblia que a gente costuma usar muito para as crianças, que é Jesus e as crianças, né? Que Jesus toma as crianças no colo e abençoa. Deixai viraminhos pequeninos. Deixai viraminhos pequeninos. E a gente pega o pequenino. Mas como é que você agrada uma mãe? Como é que você faz uma mãe feliz? Quando você agrada o filho, não é? Claro. Então, para mim, essa é uma passagem muito clara, assim, na Bíblia, de Deus aliviando o fardo da mãe. Porque quando ele pega aquelas crianças no colo, ele tá se direcionando para aquelas mães, falando, olha, eu tô aqui, eu tô abençoando os filhos, que é a preocupação de vocês. Eu tô aqui por vocês, eu tô aqui para aliviar o fardo de vocês. Venham, depositem aqui os seus filhos, as suas preocupações aqui aos meus pés, porque eu tenho bênção para vocês. E isso é instrutivo, sempre é instrutivo para todas as mães, para as mães hoje também, sabe? De como Deus pode, como Deus ouve as nossas orações. Tem muitas mães que sofrem muito, porque os filhos não seguem os mesmos caminhos, né? E aí deixam, abandonam a fé e as mães ficam em sofrimento. Eu acho que a instrução de Deus é essa: deposite essa preocupação aos pés de Jesus e tem essa tranquilidade, assim, de que ele alivia os fardos. E faz sentido isso que você trouxe, que a gente até explodiu assim. Porque, vamos falar a verdade, o que a criança pensa numa idade dessa? Só quer brincar, comer terra, brincadeira. Mas assim, não tem preocupação em problema. A preocupação e o problema, o medo, o receio, tá com a família, né? Os pais, a mãe. Eu, graças a Deus, sou privilegiado. Beijo mãe, beijo pai. Tenho pais maravilhosos. E eu vejo, de novo, batendo na tecla, não sou pai, então não tenho esse parâmetro. Vai ser pra quando isso? Ah, não, sem pressão. Calma. Provavelmente vem em algum momento. Você tá casado tem quanto tempo? 3 anos e meio. Tá, né? Está na hora, né? É coisa mais chata do que isso. Sem pressão, mas já foi o tempo de lua de mel, exato, né? 3 anos e meio. 3 anos já deu, já. Mas eu vejo nos meus pais a coisa do... Poxa, aquele movimento que ele fez, que legal, deu certo. Valeu aquele pensamento que ele falou, aquela palavra que ele disse... O orgulho santo do eu eduquei certo, eduquei bem. Você já bateu assim, você falou várias vezes seus filhos, olhando pra eles assim no dia a dia, momentos deles, tá dando certo, amor. Talvez você vira pro seu marido, tá dando certo, amor, essa missão... Eu tô sabendo umas histórias da sua filha, que parece que você já vê ela reproduzindo umas coisas aí. Gente, ela é fantástica. A Júlia, ela é muito, muito pra frente, assim. Mas eu vejo as duas coisas.
É muito... Porque tem hora que você olha e você tem vontade de desistir. Socorro. Imagina. Houve um... É raro, mas acontece sempre. Dá vontade de desistir. A gente teve Meu pai. dia que eu surtei em casa, sério, eu surtei. Tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu falava e nossa, foi aquela tempestade, aquele caos. E eu comecei a chorar na frente deles mesmo. Mas eu é comecei muito a bom, chorar. tá, Wesley? Não, imagina. Muito bom. E eu falei pra eles assim, eu desisto. Eu desisto! Eles, como assim? O que significa isso, mãe? Como assim? Eu desisto. Falei, não, o que vocês querem? Vocês não você mais. Não, olha, quer o quê? O que vocês querem? Quer ver TV o dia inteiro? Vai lá, liga a televisão, pode ver. Não. Aí a minha filha virou pra mim e falou assim, eu falei, nós vamos tomar banho? Aí ela falou assim, depende, é a mamãe má ou a mamãe bruxa? De tão surtada que eu fiquei, então dá um desespero. Qual versão da mamãe? Qual versão da mamãe vai? Que eu tô encarando agora aqui nesse momento, né? Não me orgulho, viu, gente, dos surtos, mas eles acontecem. Mas tem os momentos de felicidade, claro. Exatamente. Aí tem outros momentos, assim, que você olha e fala assim, gente, não é que tá dando certo? Legal isso. Então, a forma como um trata o outro, porque irmãos brigam muito, mas aí um se machuca e o outro vem correndo, sabe? Ou na hora de acordar... Não, quer ver um orgulho que dá demais na gente, assim? É quando você tá brigando com um e o outro vem e defende. Defende ele ou defende pra te ajudar? Defende o irmão. Pensei, tá vendo, irmão? Não, é quadrilha, eles se defendem. Quando defende toque o irmão. Gente, olha, eu quase paro de brigar, assim, eu tenho que me controlar para continuar a correção, porque a vontade de dizer, ai, que lindo, pronto, tá tudo resolvido, então você... Não, o clássico dos irmãos é assim, né? Eu te dou o meu rim, mas eu não te empresto a minha bala. Então, é nesse limite aqui, ó, é que funciona a sinergia dos irmãos, né? É por aí. Então, quando eu vejo, assim, eu acho que a coisa mais linda que eu criei foi esse amor. É essa relação de irmãos, assim. Isso que você vê surgir entre eles. É a coisa mais linda. É o que eu acho que me dá mais orgulho. E claro, né? Todas as vezes que tem as participações na igreja, na escola, a gente baba mesmo, né? E aí decora o versinho, a gente já fica todo feliz. Eu lembro, o primeiro evento que teve, assim, que a gente era pai, foi um Dia das Mães. E foi um Dia das Mães na pandemia. Então, assim, a gente não ia pro evento da escola. A gente tinha que assistir online. Mas como a Sofia ia participar, então aí eu fui e levei a Sofia e a Nani estava em casa para assistir. E aí eu nunca tinha tido um de pai. Foi o primeiro de mãe. Quando cheguei, que eu vi aquele negócio, aquela atmosfera, vieram pegar a Sofia, levaram pro palco, eu vi aquele monte de criança e começou uma música de mãe, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, esse evento nem é pra mim. Nem é pra mim. E eu já tô chorando aqui, o que é isso? Ah, não, filho tem um jeito especial de tocar o coração da gente. É uma coisa impressionante. Porque é um amor diferente, né? Quando você fala como é que transforma, é esse amor. Porque eu amo e amava, sempre amei muito os meus pais, com muito respeito e tal, mas o filho da gente, não sei, é porque ele parece que ainda é parte da gente, assim. É uma coisa muito forte, é muito inexplicável, viu, Wesley? É tão Mandando bom. mensagem pra minha esposa. Vamos fazer pra agora. Tá na hora, tá na hora. Ai, de filho. é bom demais. Pra gente... Não, pode falar. Eu ia linkar um negócio aqui, porque, de novo, lembrando no início que eu falei, eu conheci a tua história quando eu tava no ensino médio, num contexto assim. Você falou brincando, né? Que muitas pessoas falam. A menina da Ana Hickman. Pra mim, não é necessariamente a menina da Ana Hickman. É porque o contexto que aparecia pra mim, igrejeiro, adventista, desde berço, era a do testemunho do sábado. A menina do sábado, A do testemunho do sábado. Então, linkando essa história, como você apareceu pro mundo, até pro meio adventista mesmo, né? Que é o público, é um pessoal que guarda hoje o sábado, nós guardamos o sábado. Como que você vê essa ferramenta? E Deus, ele usa várias ferramentas, vários braços, né? Pra abençoar a nossa família e pra dizer, ei, eu quero vocês bem. O sábado como mais uma ferramenta para abençoar a sua família. Tem feito, continua fazendo sentido na sua vida, esse ensinamento? E como que é o sábado hoje para você? Então, o sábado realmente é o dia mais feliz da semana em casa. É o dia que a gente encontra e reúne a família. É um dia que as crianças têm contato com a natureza, porque a gente mora na cidade. Mas todo sábado a gente vai para um sítio, que é onde mora a vovó. E a gente vai para o sítio, as crianças têm essa experiência de correr atrás de galinha, de fazer nada, de ficar olhando para o céu. Então, o sábado continua sendo um bálsamo, sempre foi. No ministério, na minha infância,
era um pouco mais complicado, porque como o papai era pastor... Correria. Então, o sábado era um pouco mais intenso. Muitas atividades na igreja. Mas ainda assim, atividades que meus pais sempre demonstraram muito prazer em fazer. Então, ao fazer isso, eles também contagiavam a gente com isso. É um processo que eu estou passando agora, porque a gente tem esse hábito de muito ir para o sítio, e as crianças pegaram a idade agora de desbravadores, de aventureiros, eles participam de clubes da igreja, e essas atividades no sábado também vêm. Então, muitas vezes, o sábado agora é passado também na igreja. E aí, o nosso objetivo é sempre tentar transformar o sábado nesse alívio, nesse descanso, nesse dia que, apesar das atividades, ele traz um descanso, porque não é um descanso sobrenatural. Não é um descanso que se explique. Às vezes as pessoas falam assim, Vasti, mas eu faço isso no domingo, eu faço isso na quinta, meu descanso é na terça. Eu falo, gente, tem algo sobre o sábado que só quem experimenta consegue entender o que é esse descanso do sábado, como é que as coisas desligam. Porque não é humano, não dá para explicar. É realmente algo que Deus, lá na criação do mundo, gravou dentro da gente, dentro dessa genética e dessa coisa toda que a gente tem aqui de funcionamento. O sábado ficou registrado ali. Hoje eu vivo o sábado como você vivia quando criança, por causa do Ministério Musical, né? Verdade. Então, assim, quem olha de fora assim, cansa, claro, não sou uma máquina. Fisicamente. Mas é gratificante, é gostoso. Então, como eu tenho meu compromisso no Novo Tempo de segunda a quinta, a música não acaba sendo algo que eu uso tanto ao longo da semana, mesmo apresentando um programa de música ou cantando ali em alguns outros lugares. Mas no final de semana, eu congregar com outras pessoas, Brasil afora, com música, deixam que... Eu acho que é isso, né? A gente saber aproveitar a fase, o momento que a gente tá, e saber ressignificar esse dia que é especial, É uma independente de atmosfera. quando você tá e onde você tá. É especial. E a gente tá falando muito sobre o sábado porque é o testemunho vivo da Vasti, né, e tudo mais. Mas é muito sobre lei. A lei de Deus, né? É isso. Se Deus disse que é para fazer de uma forma, isso está claro ali na Bíblia, tem um porquê, tem uma razão e não é uma coisa... Vamos ver, né? Não sou teólogo, mas o que eu tô tentando dizer aqui? Não é uma coisa para Deus. É uma coisa pra gente, é pra nossa proteção, é pro nosso bem-estar, é pra gente viver melhor aqui nesse mundo e tá com Ele um dia nessa vida eterna. É que, pra lembrar aquele verso, confia no Senhor, Isso. ou até no nosso tom assim, ó, papai sabe o que tá fazendo, sabe? Papai sabe, calma. Isso. A maternidade traz isso pra gente, né? Porque às vezes a gente coloca regras em casa que aos olhos das crianças aquilo ali não faz sentido nenhum. Com certeza. Nenhum. Eu tenho hoje alguns protestos em casa no sentido... mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A gente começa a replicar Clássico. as frases dos pais. Mas essas regras existem porque a gente quer moldar, a gente quer preparar, a gente quer que eles fiquem Sim. bem. Então, a maternidade, a paternidade, ela traz essa realidade de Deus com a gente de A uma gente forma entende muito um clara. pouco melhor, né? É verdade. Exatamente. Assim, acho que se a gente for olhar pra toda a história que você conta pra gente, propósito sempre foi uma coisa muito forte. Você tinha propósito, e você tinha inclusive alguns sonhos, mas que você tinha que ver se esses sonhos iam se realizar, se eles estivessem alinhados a esse propósito. Exatamente. Né? Hoje eu busco assim, eu busco ter uma comunhão com Deus e eu digo pra Ele sempre, falo, Senhor, eu quero estar tão próxima de Ti que eu não tenha sonhos mais, porque vão ser os seus sonhos, eu só vou estar vivendo os seus sonhos, sabe? Eu quero entender como é que é isso, é viver o propósito de Deus para minha vida. Então, é enxergar que Ele quer que eu faça e fazer aquilo simplesmente porque Ele quer que eu faça Simples assim. aquilo. E isso me fazer completamente feliz. Mas o que você diria para jovens que estão vivendo hoje essa situação de... Poxa, qual é meu lugar no mundo? O que eu tô buscando? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? E não é só jovem que tá vivendo essa dúvida. Tem um pessoal aí que já não é tão jovem, mas Temos também uma tá. juventude bem estendida, né? Toda hoje. fase tem dúvida. Tem, com certeza. Sobre esse assunto de propósito, Deus fazendo parte, né, dessa sua decisão de propósito de vida, Deus te ajudando a encontrar esse propósito e como permanecer nele. O que você diria? Propósito, a gente não vive sem propósito, né? Se você for pensar assim, no mundo fitness, por exemplo, é muito fácil da gente ver isso. A pessoa tem um propósito, ela quer emagrecer. A gente tem um propósito, quer ganhar massa muscular. Então, ela sabe o que tem que fazer.
Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem que buscar o que fazer para atingir aquele propósito. Então, primeiro é estabelecer qual que é o propósito. Porque viver aqui, a gente tem muitos desafios e muitas possibilidades. O nosso foco não pode estar aqui. Esse propósito que a gente vai alinhar, esse propósito que a gente vai viver, tem que estar alinhado com o propósito do céu, da eternidade. Então, a gente tem que viver aqui, mas não como moradores desse mundo. Tem que ser realmente pensando no reino. A gente precisa ser cidadão do reino, vivendo aqui de passagem. Então, quando a gente entende isso, eu acho que a gente começa a perceber que tudo aqui é pequeno demais, perto do que está por vir. E isso traz uma tranquilidade maior quanto ao ganhar e ao perder. Porque as escolhas, toda escolha que a gente faz está ligada a isso, a ganhar e a perder. Então, você coloca na balança, essa escolha, esse propósito de vida vai me fazer ganhar, ganhar onde? Vai me fazer perder, perder onde? Então, se é para ganhar para a eternidade, então ainda que eu perca aqui, vale a pena. Agora, se eu estou perdendo para a eternidade, então eu posso ganhar o que for aqui, que não vale a pena. Poxa, muito bom. Então, eu diria que é essa eterna, essa constante dúvida do escolher, do ganhar e do perder. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes vai ser difícil. Às vezes, nem sempre vai ser difícil. Às vezes vai ser também... E aproveite, então. Exatamente, Porque Deus recompensa. Às vezes eu olho para minha vida, assim, com meu esposo. Essa semana mesmo eu estava falando. Falei, amor, Deus é tão bom pra gente. E aí, essa sensação de saber que Deus é tão bom pra gente nos enche do que eu acho que é o verdadeiro espírito cristão também. Poxa, se Deus é tão bom pra mim, não pode ser só pra mim. Eu preciso fazer o bem, ser bom também pro redor. Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso servir. E esse servir, às vezes, é no companheirismo, é no tempo, é na amizade, é na ajuda financeira, é no trabalho missionário. Então, Deus vai preenchendo o nosso ser, assim, com essa bondade, com as bênçãos que Ele nos dá, e a gente multiplica. Seu testemunho, ele vinha também agregado nele uma música. O caixa de música aqui, tentando botar música aqui no meio. Então, eu quero terminar a caixa de música dele. Quero terminar a minha parte aqui, se é que a gente tá chegando no final. Por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. É isso. Essa música Um abraço, Robson. Estamos esperando você aqui também. Robson Fonseca, que foi... Eu não sei o termo certo, se era... acho que não era capelão, monitor, talvez... Quando eu estava no ensino médio. O jogo virou, tá vendo? Que legal. Quando eu estava no ensino médio, estava no NASP, ele era monitor. Que legal. O Robson é um querido e ele tem... Ele é maravilhoso. E ele tem um princípio muito parecido com esse que você contou aqui sobre família, né? Ele é muito família. Robson, vem aqui contar a sua história. Já fizemos uma outra pauta aqui. Basti, eu nunca mais me encontrei com ele. Não? Então calma. Brincadeira. Aqui não, podia, né? Robson, tá aqui na tela. Não, então a gente faz o seguinte, o Robson vem, você vem de co-host agora aqui pra gente entrevistar o Robson. Olha que legal. Legal. Basti, eu gostei muito do episódio. Eu já sabia que ia ser bom, eu te conheço e tudo mais, mas foi melhor do que eu imaginava. Você não sentiu isso? Eu curti demais. Eu ouvi, eu falei, foi tudo aqui pra mim. Fui telespectador, fui participante, tudo. Cantor. Eu não sei. Eu acho que... Não sei, você tá num momento da sua vida que você falou aqui com tanta serenidade, com tanta sabedoria ao mesmo tempo. Eu gostei muito. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida e que esse testemunho que você já dá há tanto tempo, né? E cada vez ele vai ganhando novas nuances, porque você vai vivendo outras coisas, né? E elas vão sendo adicionadas, que possam realmente atingir mais pessoas. Eu acho que o mundo e essa nossa caminhada cristã precisam de pessoas cada vez com esse propósito de vida e que Deus continue realmente abençoando muito e te protegendo, para que isso possa continuar reverberando por aí. E não jogando um balde de água fria no que o Wagner acabou de dizer. Mas eu gosto muito de deixar isso mais centrado, porque a gente trabalha com isso, de encontrar gente e falar um monte de coisa mesmo. Que bom. Mas eu e você, não vou falar você, vou falar todos nós, fazemos um monte de coisa e você vai falar, Deus abençoe o trabalho de vocês. Continuamos sendo pecadores. Continuamos tendo problemas. Continuando errando. Mas mesmo assim Deus usa. Então que Deus continue te usando, independente das coisas que acontecem. Amém. Olha, eu amei estar aqui, gostei muito mesmo de estar aqui.
E é engraçado isso que você falou, porque veio num momento muito diferente mesmo. 12 anos separam minha primeira vinda aqui, dessa, né, a segunda, né, mas enfim, dessa participação aqui. E um caminho precioso foi trilhado, assim. E a certeza de que Jesus esteve comigo nesses 12 anos é a certeza que me dá de que ele vai continuar nos próximos desafios. E já temos spoilers, né? Que a vida continua e novos desafios vêm. Então, tudo que eu peço mesmo é a presença dele todos os dias e que a presença dele na minha vida seja compartilhada através da minha vida e na vida das outras pessoas. Amém. Como você deu um spoiler aí, não vou pedir pra você falar o que é o spoiler. Ela já se bug, né? Ah, meu Deus, a gente não tinha falado que não era pra falar. Mas vamos deixar sua rede social, seu Instagram pro pessoal seguir? Vamos, minha rede social é @vastilowers. Então é WASTHI. Então, você que tá só ouvindo, presta atenção, que é difícil. Fala de novo. WASTHI LAUERS. É Vastilowers. Mas é assim, se de tudo der errado, joga no Google. Porque o Google me acha mais fácil do que o Instagram. Você digita de qualquer jeito, Lowers, Lears, não sei o quê, vai Aí vai aparecer a história da Ana Hick, vai aparecer os vídeos e vai aparecer o meu Instagram também. Muito bom. Ó, tem um presentinho pra você levar lá pra Beraba. Boa. Berlândia. Falei Beraba. Tá tudo ali. Tá tudo agarrado, Berlândia, né? Beraba. O que mais tem ali? Triângulo Mineiro. Não é um queijinho? É pra abrir? Mas... Pode ser, tem NT Play pra Tá você aqui, levar. tá aqui. Tem caderninho, eu acho, pra você anotar ideias. Olha, tem lanchinho. Tem lanchinho pra levar pra caderninho. casa. É bom. Olha, viu? Porque verde, você viu pra aqui, ó. combinar com a gente. É, a tá? gente Olha veio eu todo mundo anotando de as verde. Pra combinar com todo Mas mundo. nós né? estamos muito maduros. É a Ou conclusão que a gente esperançosos. chegou. Ou esperançosos também. Ou esperançosos Ou não, né? A também. gente tá bem verde agora. Tá bem verde. A gente acha que chegou na maturidade, mas tem coisa ainda pela frente. Misericórdia, Senhor. Obrigado, Vasti. Deus te abençoe, tá bom? Amém, amém. Valeu, Wesley. Obrigado, Volta Wagner, mais foi ótimo. vezes, tá Por bom? favor, por favor, eu gosto de estar aqui. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.